Olá pessoal, graça e paz, como vocês estão? Mais um dia, mais um encontro da nossa resenha do reino. Estamos começando hoje uma semana abençoadíssima, mais um dia que o Senhor nos concede e estamos com a nossa resenha, nosso podcast, bate-papo entre amigos, uma conversa de amigos, de pastores, de irmãos, pessoas queridas. E o nosso desejo é levar até você conhecimento, levar até você uma palavra de Deus, num bate-papo informal, onde nós vamos nos construindo e crescendo, aprendendo uns com os outros. Mas antes de qualquer coisa, vá lá no nosso canal no YouTube, Resenha do Reino. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho. Estamos também com os nossos vídeos no TikTok para você olhar e comentar, fazer perguntas, e é muito interessante a sua participação. E como sempre, aqui com o pastor André, pastor Adilson, e eles vão dar as boas-vindas para a gente, então, partir para o tema de hoje, que é um tema muito interessante e para esse tempo que nós estamos vivendo, nesse mundo tão polarizado politicamente, principalmente no Brasil, e vai ser o nosso tema de hoje. Pastor André, dá as boas-vindas aí à turma. Bom dia, pastor Adilson, meu amigo, pastor William. Bom dia a todos aqueles que vão estar vendo esse vídeo, que vão estar participando, que vão estar, de uma forma ou de outra, também colaborando para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas, para abençoar as pessoas. Bom dia para você, que você tenha um dia abençoado, que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia que nos fez o Senhor. Amém. Isso aí, graça e paz, amigos debatedores, não sei como é que a gente falaria aqui, mas amigos de mesa, você que está em casa, uma alegria muito enorme, satisfação estarmos aqui para compartilhar e entregar algo da parte do céu, né? Do céu para a terra. Isso aí. Beleza. Hoje é o nosso terceiro encontro e a gente vem colocando na mesa temas que entendemos ser importantes para esse tempo, relevantes para esse tempo, e hoje não é diferente. A gente tem vivido um mundo, principalmente o cenário brasileiro, o cenário político no Brasil, um mundo muito polarizado, né? Nós vivemos uma extrema de cada lado, uma extremidade de cada lado. Ou você é ou você não pode mais ter uma opinião. Acabou-se o diálogo e nós perdemos a capacidade de dialogar quando o assunto é política, porque as conversas que começam como conversas, elas terminam na agressão, porque sempre há acusações, as pessoas tornam-se radicais e elas acabam tornando-se pessoas desequilibradas no assunto política. Então, como pastores que somos e como igreja plantadas por Deus na terra, como noiva de Cristo na terra, a minha pergunta para vocês: até que ponto a igreja deve se envolver com política? Se esse assunto é um assunto que deve fazer parte da igreja, e se deve fazer parte da igreja, até que ponto nós devemos deixar a corda esticada quando o assunto é político? Até que ponto os pastores precisam se envolver e até que ponto eles precisam entender qual o limite de estar ou não com o político ou permitir que políticos façam políticas na igreja? O púlpito é um lugar para ceder para que políticos façam política? Que tipo de alianças a igreja deve fazer ou não deve fazer com os políticos que nesse período principalmente procuram as igrejas, uma vez que eles sabem que as igrejas hoje é uma potência para voto? Uma igreja pode eleger um candidato facilmente, basta ela querer. Então eu quero abrir para vocês, começando a falar sobre essa questão da importância da política. Nós vivemos um cenário político, nós somos políticos, a política é uma arte de se relacionar, mas até que ponto a gente pode permitir que essas políticas sejam politicagens para que a igreja acabe se deformando nesse cenário político? Pastor André. Reformula a sua pergunta. Você fez duas perguntas aí, só para mim entender bem aqui, que já fugiu da minha mente. Até que ponto? Vamos lá. Até que ponto a igreja deve ou não se envolver com política? E qual é a participação da igreja nesse cenário político? O que você acha? A igreja deve se envolver com política para conhecer os políticos, as suas propostas.
Não deve envolver igreja com política de jeito nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma puxa para uma direção e outra para outra. Então, assim, lá na Igreja Batista, a qual eu sou pastor e tem outros pastores, eu não deixo ninguém subir ao púlpito da igreja. Nunca deixei e nunca vou deixar. Quando eu sair de lá, aí é outro pastor, outra cabeça, outro coração lá. Mas enquanto eu tiver, nenhum político sobe no púlpito da igreja. O que eu faço é conhecer as propostas, procurar conhecer. Não dá também para conhecer tudo, mas você conhecer qual é a proposta de governo dele, sendo o que ele pensa, o que ele né? O que passa na mente dele, quais são as suas propostas, para que a gente, conhecendo, possa, de uma maneira muito simples, votar ou não nele, né? Mas eu nunca levei nenhum político lá. Já foram, mas não subi, nem mencionei, não menciono, porque eu não voto pela igreja. Eu tenho que votar por mim, eu e minha esposa. Eu não oriento a igreja a votar no político B ou no político C. O que eu conduzo a igreja, como pastor e líder, é analisar as propostas. Analisar as propostas, sendo que cada partido é bem definido, né? Se você vota num partido de esquerda, você sabe qual é a proposta. Até uma criança de 7 anos hoje, ela sabe qual é a proposta do partido de esquerda e qual é a proposta do partido de direita. Então, assim, o que eu faço e falo sempre para a minha igreja é: olhem as propostas dos seus candidatos. Não troquem o seu voto, nem aceite ser manipulados por amigos, parentes. Olhem bem as propostas de cada um deles, qual é o seu partido. Não adianta nada você vir com proposta de direita e você é de um partido de esquerda. Aí vou lá na igreja, a igreja defende essa metodologia política, então eu vou lá, mas peraí, seu partido é totalmente contrário a essa metodologia que a igreja defende. Então, num caso, uma coisa com a outra. Nesse tempo, é bom a gente estar sendo bem claro naquilo que a gente defende, os princípios que nós defendemos, para que a gente não deixe a igreja ser manipulada. Mas é a igreja que escolhe quem ela vai votar. Pastor Adilson. Te perguntar aí, te fazer uma pergunta sobre Acrópole e Metrópole. Você que é da área da história, você tem alguma ciência disso? Porque lá no passado, ali na Grécia, né? Na Grécia, né, se tinha a metrópolis, onde o pessoal vivia, e tinha a Acrópolis, onde as coisas eram decididas, né? Política. E era interessante que aquele que não participava, existia um termo para ele ligado à ignorância. É aquilo que ele, não conhecendo, não tinha a chance de dar uma palavra. Então a palavra ignorância, né, ela vem muito dessa linha, assim, dessa área, né, de Acrópolis ali. Então a gente percebe que a luz, ela tem que ser colocada no lugar alto para que as pessoas possam enxergar. Então existe dentro, né, de uma cultura cristã a possibilidade de nós ocuparmos algumas montanhas. Das 7 montanhas, da área da cultura, da área do entretenimento, e tem a área da política, né, que são áreas que não se acende uma luz para que seja colocada embaixo de uma cama. Então, assim, se você entender, como você perguntou, né, até que ponto, eu já entenderia de onde está partindo, né, qual que é a origem que a gente está partindo, porque o Evangelho de Deus, o reino de Deus não vem com uma visível aparência. O reino de Deus, ele é um reino que ele é invisível. E hoje o que muito se tem é muita aparência, e muito se entrega naquilo que é de aparente, de quantidade, de volume, mas na verdade de semelhança e de qualidade se entrega pouco. Mas é de extrema importância que a gente tenha essa posição, como ali da Grécia, né, das Acrópolis, das metrópoles, mas de ter um chamado, de fato, alguém foi chamado para ocupar esse lugar alto, né, que é um lugar de influência. Então, acho que é um começo aí para a gente... Então, você pensa que a Acrópole influencia a metrópole?
Porque as decisões eram tomadas ali, nos lugares altos. Nos lugares altos. Você e ali como cidadelas, né? Era a participação do cidadão, né? O cidadão tinha uma influência de poder de decisão dentro do que a gente vive hoje, que é a realidade da democracia, né? Então, por muito tempo, a igreja ela achou melhor não ocupar. Mas só que algumas leis são votadas e acontecem que vão comprometer a visão que a gente tem da palavra de Deus, que é o parâmetro, né, para a gente hoje obedecer essa palavra. E aquilo vai sendo ali até deturpado por conta de que o problema, como o JB diz, né, não é o crescimento das trevas, é a ausência da luz. Então a gente fica vendo que as trevas elas vão avançando à medida que a luz se omite, à medida que se não tem uma voz, mas uma voz que denuncia, uma voz que se posiciona, alguém que te representa de fato dentro dessa área que é de extrema importância hoje. E a igreja entendeu isso, eu acho que a igreja entendeu isso. Lógico que muitos podem estar se perdendo, se vendendo e usando isso para benefício próprio. Então há uma grande chave, a grande palavra para esse tempo seria o discernimento. E é aquilo que eu posso participar e aonde Deus quer me colocar dentro dessas montanhas, né? Desse ponto aí. Alguém da metrópole precisa estar na acrópole para influenciar esse lugar alto e desse lugar alto vir a justiça para a metrópole. Seria isso? Isso aí, precisa estar ali para poder ter a sua fala, né? Então ali, por isso que os gregos surgiram a ignorância, né? Quando Deus levanta Moisés e Moisés aponta para que ele levante o outro. Então a gente está deixando para que o outro faça o que de repente eu tenho que fazer, para que o outro fale o que de repente eu tenho que falar, para que o outro vive o que eu preciso viver. Então há pessoas que são chamadas a ocupar essa brecha, né? A ocupar esse lugar. E a Bíblia fala sobre isso, né? Homens que foram levantados, por exemplo, Isaías tinha acesso ao palácio. A gente não pode esquecer que toda a história humana ela é permeada por questões políticas, né? Isso vem do Egito, da Grécia, da Síria, da Babilônia. Daniel foi para um cenário político. A questão é que ele não se deformou nesse cenário político e ele influenciou aquele lugar. Ele não se contaminou. Essa que a grande palavra hoje é o Daniel capítulo 1, verso 8, né? Ele assentou no seu coração com seus companheiros não se contaminar. E ele foi chegando a lugares onde Deus o guardou, né? Então a gente está vivendo esse mesmo cenário de um Babilônia, mas que você pode estar dentro da Babilônia, não comer o que se oferece lá, mas ter uma voz profética de discernimento de visão, como o próprio José, né? Chegou no ponto que chegou como governador. Político. Então ele é chamado para aquilo ali. Então ele ocupou aquela brecha. Acho que a grande crise, né, seria a crise da identidade, da gente de fato ocupar o lugar que Deus nos chamou para ocupar. E a gente como sacerdote abençoar. Eu gosto muito ali quando Elias está para virar uma chave da água que vem, Acabe é levado ao Monte Carmelo. Então ele leva uma área de governo para uma área profética. É como você vira a chave junto e aquilo abre, né? Então Jesus também foi bem claro disso. Meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, eu seria recebido. Mas isso não o distanciou de pessoas que tinham influências dentro da área política que davam a ele, né, alguma cobertura. Então, o relacionamento e as amizades de Jesus também estava dentro dessa esfera. E ele também entende a autoridade, né, quando ele está diante ali de Pilatos. Aí ele fala, você sabe que eu posso te mandar soltar, né? Aí ele falou, tu não teria autoridade nenhuma se aquilo não te fosse concedido do céu. Então ele entende ali a submissão que ele estava, sendo quem ele era. Então essa autoridade, eu tenho até estudado um pouco mais sobre isso, num livro que eu estou lendo do Myles Munroe, sobre essa autoridade, que é uma autoridade genuína, que é uma autoridade que não é uma ditadura, né? Que não é uma que manipula, mas uma que delega. Não é autoritarismo. Não é autoritarismo. Isso aí. Mas ponto pacífico, então, para todos nós, é que a igreja, de fato, ela caminha nesse trilho
e ela precisa estar antenada nesse cenário político. Isso é ponto pacífico para nós. Eu ouço algumas frases, e algumas delas eu já ouvi do tipo: falemos de política hoje para que amanhã a política não feche as igrejas. Eu tenho dificuldade com algumas frases, porque quando eu leio uma frase como essa, fica subentendido para mim que a igreja depende da política para se manter aberta. E a igreja não depende de política para se manter aberta. Eu acho que o grande problema que nós vivemos hoje não é a igreja caminhar no cenário político, mas são as alianças feitas com alguns políticos, com alguns partidos, e as igrejas tornam-se dependentes da política para serem o que elas foram chamadas para ser. Então a minha dificuldade é exatamente essa. Não é a igreja caminhar no cenário político, é a igreja se deformar no cenário político. É a política tomar conta da igreja a ponto de a gente depender de um político para conseguir isso, depender de um político para fazer isso, como se Deus fosse colocado de lado e a nossa dependência é maior, está na política do que está no Deus que governa e é maior do que qualquer cenário político. André, tu ia falar outro? Não, só continuando o que você falou, a chave está na mão de quem? A chave não está na mão da política, está na mão da igreja. Jesus disse isso para Pedro: eis que coloco diante de vós uma porta, a chave do reino de Deus, que é o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem no céu será desligado na terra. Então, a chave está na mão da igreja. Tá? Espiritualmente quem manda é a igreja. É Deus através da igreja que dá as suas determinações, sua visão, sua palavra, sua orientação. O que acontece é o seguinte: desde Gênesis até Apocalipse você vai ver política. Você vai ver Mardoqueu sendo um político que não se contaminou, como foi Daniel, como foi José. Você vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego mandando acender 7 vezes mais a fornalha, porque eles dizem: olha, temos medo de ti não, se o Deus que a gente serve quiser nos salvar, ele vai nos salvar. Se ele não quiser, olha só como é que os caras estavam ligados com Deus. Se ele não quiser, não tem problema, a gente morre. Mas o Deus que a gente serve, e aí acenderam 7 vezes mais, os caras saíram de lá como se estivessem andando na beira de uma praia. E aquilo trouxe um impacto espiritual na vida política daquele tempo. E é isso que a gente precisa hoje. Pessoas compromissadas com Deus, que foram chamadas para se envolver com a política, e a igreja apoiar essas pessoas, entendendo que eles são uma voz de Deus no meio da política. Quando isso acontece, vai dar certo. Quando a política não toma a força, porque a política hoje está desacreditada. Está desacreditado. O nosso país está vivendo um momento de total descrédito na política. Quando você vai para uma passeata, igual teve aí, eu não vou, né? Mas sábado, não foi? Lá na Avenida Paulista? Dia 7. 1 milhão de pessoas, não sei, 500 mil. Não sei. Muita gente. O cara que perdeu a política bota 1 milhão na rua. O outro que ganhou não bota 1.000 pessoas. Como é que você vai acreditar na política? Dá para acreditar? Eu faço a pergunta, dá para acreditar? Não, Exemplo, eu e você, a gente é candidato a prefeito aqui, aí você ganha e eu perco. Mas aí eu faço uma passeata, eu boto lá 10 mil pessoas, 10 mil petropolitanos, 20 mil. Aí você faz uma no outro dia e vai 100 pessoas. Dá para acreditar nessa política? Cadê o povo que votou em você? Então a gente vive no meio de uma política no nosso país totalmente desacreditado, entendeu? Muito polarizado, né? Polarizado, os extremos também. Desacreditado. E a gente está vivendo aí tudo isso que nós estamos vendo todos os dias na televisão. Eu escuto todo dia política, eu vejo todo dia política, eu me interesso pelo assunto. E assim, só que assim, eu não envolvo a igreja naquilo, entendeu? Eu não manipulo a minha igreja a votar em quem eu acho que deve votar. Eu peço à igreja para eles estudarem as propostas, porque é uma responsabilidade de cada um votar certo. Mas você pensa que como pastor, cabe a nós dar uma orientação à igreja do tipo? Sim. Exemplo, a Bíblia fala que Ageu denunciou as injustiças sociais da sua época, profeta. E no contexto do Antigo Testamento, o profeta é a voz de Deus na terra. Ele é o representante de Deus na terra. Então, é a voz profética, é a voz do céu.
E quando a gente olha para o cenário dos profetas do Antigo Testamento, são vozes de chamar o povo de volta para Deus por conta da desobediência do povo, de alianças que foram feitas, de pecados que foram trazidos para dentro do arraial, de altares que foram levantados, e às vezes por alianças políticas. O próprio Salomão fez aliança política, casamentos políticos. Né? Foi a derrocada de Salomão, uma das derrocadas de Salomão. Então, vocês pensam que o pastor, por exemplo, a gente tem hoje dois lados no cenário político brasileiro. Certo. E só existem dois lados. Ainda que tenha outros, mas só existem dois hoje que estão em evidência. E a gente vê alguns vídeos na internet e aí acaba gerando um desconforto para algumas pessoas, críticas. Mas, por exemplo, chega um político na igreja de vocês. Vamos lá. Prefeito da cidade. Sim. Só que o prefeito da cidade, ele vai na... Estou dando só um exemplo hipotético, tá? Vamos supor que o prefeito da cidade, e eu vou falar, por exemplo, do Rio de Janeiro, que eu sou carioca. O prefeito do Rio anda na contramão dos princípios bíblicos e cristãos. Ponto. Ah, mas isso aí é o que vocês creem, mas é a nossa fé. Então a gente está pautado naquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Então ele é um cara que vai na contramão dos princípios, é um cara que bate cabeça, é um cara que faz um montão de coisas que a igreja não aprova. Aí esse cara chega na igreja que eu sou pastor. A pergunta que eu faço para vocês: eu reconheço como autoridade? Sim, porque ele não deixa de ser, e Paulo fala que toda autoridade é constituída por Deus. Mas eu tenho que dar o púlpito para ele? Nunca. Eu tenho que orientar as minhas ovelhas a votar nele? E aí, quando eu faço isso, eu faço por quê? Porque eu recebi alguma coisa em troca? Porque eu vou ser beneficiado para alguma coisa? Então, a pergunta que eu faço é: até que ponto a gente tem que ter essa... Porque eu vejo que o grande problema é a falta de coragem para denunciar. Meu irmão, a gente vai orar por você, a gente reconhece quem você é, mas a gente não tem que honrar os votos que você recebeu de pessoas que inclusive estão aqui, você não está honrando. Então o problema que eu vejo é essa dança, né? O cara vira um camaleão, ele quer estar bem, quer fazer lobby. Não estou aqui apontando o nome de A e de B, mas é o que a gente vê, e tem coisas que são visíveis, que são claras, e não tem como você esconder. Então, até que ponto vocês, como pastores, orientam os membros da igreja de vocês? Porque eu penso o seguinte: uma vez eu falei na igreja assim: pastor, você vai votar em quem? Eu falei: quem é do céu sabe em quem votar. Quem é do céu sabe em quem votar. Uma vez me perguntaram: pastor, roupa salva? Eu falei: não, roupa não salva, mas quem é do céu sabe o que vestir. Então, a mesma coisa. Quem é do céu sabe em quem votar. Eu tenho dificuldade em entender evangélicos que votam em políticos que andam na contramão dos princípios que nós defendemos. Para mim não cabe isso. Isso para mim é incabível. Né? Não estou dizendo que tem um lado certo aqui, o lado errado, não. Mas todo mundo que vai na contramão do que nós cremos, eu acho que não podemos fazer aliança com essas pessoas. Então, até que ponto vocês orientam os membros de vocês em quem eles devem votar, quais são as pautas defendidas? Como é que vocês fazem isso? Quem fala? Pode ser. O Adilson fala mais que eu, então vou falar rapidinho e dar tempo mais para ele aqui. Vamos voltar mesmo lá no início. Eu não coloco, não sou avalista de político, de ninguém. Pode ser um amigo, pode ser... Eu não vou botar a foto dele no meu carro, eu não vou levar ele na igreja para subir o púlpito. O máximo que eu faço é dizer assim: tá ali o Zezinho, ele é candidato a vereador, veio aqui, seja bem-vindo. O fulano de tal, também seja bem-vindo dos nossos visitantes. Não chego no púlpito e falo sobre... Fiz isso e me arrependi já, há um tempo atrás. Não faço, né? E assim, oriento as pessoas a olharem as propostas do governo anterior que eles fizeram, ou a proposta para esse governo atual. Por exemplo, tem um menino novo lá da igreja, vai muito na igreja, a família toda da igreja, ele está saindo a vereador. Conversei com ele, ainda não tive uma conversa. Mas não vou avaliar ele, porque se ele
fizer alguma coisa, tomara que não faça, é um menino muito bom, trabalhador, e tem tudo para despontar no cenário político, mas eu não vou avaliar ele. Eu não vou botar minha assinatura avaliando, porque amanhã ou depois ele faz alguma coisa errada. Pô, tá vendo aí, pastorzão? A gente acaba se comprometendo com coisas que Deus não nos chamou para se comprometer. Uma coisa é se comprometer politicamente de um lado e orientar o povo a fazer isso. Outra coisa é você avaliar as propostas, em cima das propostas, orientar as pessoas que buscam, que tem gente, meu irmão, que não vai querer saber da sua orientação, não. Então eu acho que assim, não tem que botar ninguém no púlpito. Eu acho que assim, você tem que orientar segundo a proposta de cada partido e de cada político lá. Mas eu acho que assim... Tu diz propostas ideologias, no caso? Ideológicas. Qual é a proposta desse partido? Qual é a proposta sua? Eu pergunto, qual é a sua proposta? Que eles nunca fizeram nada. Não fazem nada, só quero saber. Por que eles só aparecem na época da política? Por que agora estão indo nas igrejas? Por que agora estão... Por que não fazem isso? Já que querem o voto da igreja, vá para a igreja. Entende? Porque eu acho isso errado. Eu procurar você só quando eu preciso de você. Isso demonstra o caráter. Então, assim, eu acho que o político ele tem que viver a política. Entendeu? E, assim, esse cara é um político. E esse cara tem feito coisas boas. Então, esse cara vai ter o meu voto. Esse cara é um político. Só na época da eleição ele aparece. Então, ele não é político. Ele é um usurpador. O usurpador não pode ter voto. A gente tem que começar a analisar também por isso. Mas eu percebo que quando Mardoqueu fala para a rainha Esther assim, ó, se posiciona que quem sabe foi para esse tempo que Deus te levantou como autoridade, como esposa do rei, para você se levantar e abençoar o povo. E aí ela toma um baque e fala, ó, faz um jejum de 3 dias aí que eu vou na presença do rei. Naquela época todo mundo sabe que não podia chegar na presença do rei assim. Então a gente vê a interferência do mundo espiritual também no mundo político. Agora o mundo político, ele tem que estar debaixo de uma orientação de Deus. E os pastores cabem a orientar as suas ovelhas, mostrando para elas quais são as propostas dos partidos que eles analisam. Porque eu não posso votar num partido que é a favor do aborto. Posso? Como pastor, como crente, como cristão? Não posso. Aí, então é fácil. Gente, analisa isso. Não é bicho de 7 cabeças. Não é bicho de 7 cabeças. É questão de botar os neurônios para funcionar. Peraí, eu não posso. Eu não sou a favor disso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou a favor de coisas erradas. Que parece que tem um partido que ele funciona na direção contrária dos princípios bíblicos. É nítido. Como é que eu vou votar aqui? Não dá. Como é que eu vou ser um pastor que prega a palavra de Deus se eu vou votar num partido que... Prega a vida e vota quem defende a morte. Quem defende a morte. É por aí. Eu passo para Adilson aí. E aí, Adilson? Não, essa fala mesmo, né? Só para ressaltar aqui um pouco mais, no sentido de que o reino de Deus, o evangelho de Deus é o poder, né? Para todo aquele que crê, tanto judeu quanto grego. Então a gente não pode se deixar perder do que é poder de Deus, não para que alguém que tenha razão ou ganho repudiar quem perdeu. Então a gente ter a referência sempre como, por isso que eu falei da onde a gente parte, né? E agora a Bíblia vai dizer, né, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então a realeza, ela está ligada ao profético. A Bíblia diz que o Senhor levanta reis e sacerdotes. Então a gente como igreja cabe denunciar para realmente limpar. Elias saiu limpando lá aquela idolatria toda e né, se me permite falar, ele pôs a política no lugar dela. Então o profético é necessário, como você falou aí, como João Batista, ele denunciou ali o pecado ali, a situação do Herodes ali, então ele entrou e perdeu a cabeça por isso, né? Então estava disposto a entrar ali a denunciar, porque isso interfere uma nação, isso interfere uma cidade. Por mais que a gente entenda o poder que a igreja tem, né? A gente deixar e permitir, a Bíblia, eu gosto muito de uma frase, né? Você não pode mudar aquilo que você permite, aquilo que você tolera. Então, se a gente está insatisfeito com muitas coisas, cabe a gente agora entender o que a gente tem que colocar lá, é saber se
se o Deus dessa pessoa é Jesus Cristo e se ele cumpre os valores e os princípios da Bíblia. Então isso para a gente faz a diferença, porque isso vai interferir em tudo. Então orientar o povo hoje é orientar que eles observem se o Deus daquela pessoa é o Senhor Jesus, que se ele se rende. Eu me lembro há um tempo atrás, no Conselho de Pastores, que se aprovaram alguém ateu para dar aula de religião nos colégios municipais, e nós entramos como uma voz numa abaixo-assinado, tanto a gente quanto outras instituições, para de fato tirar aquela pessoa dali, para que não ficasse. Então a gente conseguiu esse feito aí com isso. Então a gente entender que cabe a gente entender a voz que a gente tem como cristão. Então a gente orienta assim, o povo a entender isso, né? A caminhar, porque a gente pode estar sofrendo por escolhas erradas, as consequências da gente ter permitido. Então entender, né, alguém de valor, que tenha valores cristãos e que está submetido à palavra de Deus e que tem Jesus como Senhor. E o que não tiver, vamos ter que partir para cima, para se posicionar. A ausência e o nosso silêncio tem aumentado as trevas. A gente denunciar, como nós já se posicionamos, né, em uma semana que iam colocar aqui, uma semana em cor-de-rosa aí, e aquilo não foi aprovado, porque a igreja assumiu uma postura, uma posição. Então está a hora da gente sair, né, como Gideão ali, de vir para fora. E não é com quantidade, ele venceu com 300, tinha 32 mil, já tirou que tem medo. Então hoje é a hora da gente não ter medo. Ou se tem medo, vai com medo mesmo. Vai com coragem. Então o grande líder que mudou a história foi o Gideão. Acho que para esse tempo que Deus nos chamou, né? Para ter essa atitude de que essa glória vai ser de Deus, porque não são com muitos, né? Então vocês acham que de repente o processo não está errado? Exemplo, já é a terceira ou quarta passeata, não, né? O movimento do 7 de setembro. Mas, por exemplo, a gente vê que colocam nas ruas milhares de pessoas. Uma briga que a polícia diz que é um número menor, e aí dizem que é questões políticas para não favorecer um lado, desfavorecer outro, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas quando a gente olha para o cenário bíblico e os profetas que denunciavam o pecado, mas eles mostravam a ferida, mas mostravam a cura, né? Você tem que mostrar a ferida, mas tem que dar o remédio. Se você não der o remédio, não faz sentido. Então, quando eu faço essa pergunta, eu pergunto com a seguinte intenção: será que o processo não está errado? Do tipo, imagine se a igreja fosse para o dia 7 de setembro, 1 milhão de pessoas na rua, e ao invés de ficar xingando o ministro, brigando para impeachment de ministro, né? É claro que o povo tem o direito de questionar isso, uma vez que o povo é um país democrático e ele vota, embora o ministro não é colocado por democracia, na minha concepção, porque ele é colocado pelo presidente. Então, não é o povo que escolhe o ministro lá. Na verdade, muitos políticos entram não é por voto de ninguém, ele é arrastado pelo voto do partido. Já tem uma série de questões aí. Mas, enfim, imagina se a igreja se reunisse no dia 7 de setembro, ao invés de ficar lá brigando, fazer um culto, botar o joelho no chão no meio de uma avenida e orar pela nação. Será que a gente não começa... Foi feito, né? Eu, em particular, não vejo essas coisas, não. O que eu vejo é homens que têm a chance de falar de Cristo, pegam o microfone para ficar fazendo lobby com o político A e com o político B. Eu acho que esse é um problema também. Eu não estou dizendo que todos fazem isso. Eu sei que tem homens sérios, né? E assim, se tem uma pessoa que a gente tem que reconhecer que é uma voz que defende a igreja no Brasil, é o pastor Silas Malafaia. Né? Ele dá a cara para bater, ele não tem medo de apanhar, e ele briga pela igreja, ele dá a cara para bater e ele defende a igreja. Então, assim, é alguém que de fato é uma voz corajosa para esse tempo, né? Mas
Será que a gente não tem que, de repente, mudar o processo, né? Inverter o caminho para que a gente levante homens como Gideão, homens como José, homens como Ageu, como Esther, pessoas que quando chegarem lá, elas consigam influenciar o lugar e mudar, porque a gente tem que entender que o processo educacional não é um processo curto, é um processo longo. Eu acho que tudo começa a partir da educação nessas mudanças, inclusive a educação religiosa. Porque você falar pra gente aqui, eles falar que não, você tem que votar em quem tem uma proposta que vai contra as pautas e as ideologias que nós não acreditamos, mas para uma pessoa que mora numa comunidade, que recebe uma cesta básica do político, ela não vai votar por pauta, ela vai votar por aquilo que ela recebe. Não vai votar por pauta, por ideologia. O cara tá passando fome, manda todo mês uma cesta básica. Tu acha que ele vai escolher a ideologia em quem ele vai votar? Ele vai votar em quem tá dando para ele, botando a comida na mesa dele, quem tá ajudando ele a pagar alguma conta. Infelizmente, a gente vive um cenário político onde as pessoas são cabrestos de voto, onde as pessoas são dependentes de quem favorece elas em alguma área. Por isso que nada muda. Exatamente. Então, qual é o processo que a gente tem que entender para gerar essa mudança? Qual é o processo? Mateus 5, 13 a 14 vai dizer que nós somos luz do mundo e sal da terra. Isso implica em todas as áreas. Então, eu acredito que em todas as áreas, política, enfim, social, todas, deve ter gente do reino de Deus ali. Eu entendo que a igreja hoje não deve pensar só no evangelismo. A igreja também deve pensar na política. Também, claramente, para isso tem que ler, para isso tem que dar tempo, tem que entender um pouco, tem que saber o que está fazendo para poder orientar as pessoas corretamente sobre a política, porque a igreja foi chamada para ser luz também na política, né? Como o pastor disse aqui. A igreja foi chamada como um luzeiro para iluminar a terra. Então eu penso e acredito que deve haver um envolvimento cristão com a política. Deve haver. Como já dissemos aqui, pessoas chamadas que estão dispostas, primeiro, a defender o nome de Deus, a honrar o nome de Deus. Quando você olha para Daniel, Daniel foi proibido de orar, né? Colocaram lá uma lei, ó rei, assina aqui a lei e tal, que não pode mais pedir nada a um Deus que não seja o Senhor. Daniel olhou para aquilo e foi para o quarto dele, que ele fazia 3 vezes ao dia, com as janelas viradas para Jerusalém, dobrou o seu joelho, entrou em oração, foram lá e viram o homem orando. E aí você vai ter que ir lá para... Você vai ter que ir para a Cova dos Leões. Beleza. E aí ele foi. Então eu penso que, assim, o político cristão tem que estar preparado para ir para a Cova dos Leões. Ele também tem que estar preparado para ver leão fazendo jejum e sendo o guardador dele. Tem que estar preparado. Se não tiver, meu irmão, sai fora, vai fazer. Será que ele quer isso? Você não... Porque, assim, primeira coisa é o processo de guardar o seu testemunho em todas as áreas que você trabalhar. Quando você olha para José teve facilidade? Não, eu até acredito que teve. Se ele não quisesse guardar o testemunho dele, a mulher lá com certeza ofereceu tudo. O próprio João Batista, se ele fizesse média com Herodes, ele estaria bem. Mas ele estava sentado lá. Ele não fez média, ele preferiu a cabeça na bandeja Isso. Do que... Então, assim como o cristão, o político cristão, ele tem que entender que ele vai ter que realmente, em primeiro lugar, guardar o seu testemunho cristão. Cara, o cara, quando é crente, em todas as áreas da vida dele, Deus, como é que diz lá em Jó? Satanás perguntou para Jó assim: mas o senhor guarda Jó porque o senhor colocou uma cerca em volta dele? Tem uma cerca que guarda ele, por isso que ele te serve. Aí Deus falou: não é por isso não, hein? Mas vamos deixar, pode tocar lá, tira a cerca. Tirou a cerca, começou a tocar em toda a área da vida de Jó, e a Bíblia diz que Jó disse assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu creio, na política, com homens que guardam o seu testemunho, que vão ser bons políticos, porque guardam o testemunho. O cara, quando é crente,
Rapaz, ele vai passar sufoco na vida dele, vai passar luta, pode ir para a fornalha, pode ir para a prisão, pode ir para onde ele for. Cara, Deus vai estar com ele, ele vai sair dali verdadeiramente, sabe, como vencedor e guardando seu testemunho. E aquilo que era para a morte acaba sendo para a vida. Você vê que quantos reis olharam e falaram assim, ó, agora, meu irmão, tem que obedecer ao Deus de Daniel. Agora tem que obedecer ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora tem que obedecer, quem manda aqui é José. Porque assim, homens que pagaram um preço para guardar o seu testemunho. E Deus deu a vitória. Se a gente não crê nisso, acabou pra gente. Porque não tem moleza, não. O pastor não tem moleza, empresário cristão não tem moleza, político cristão não tem moleza. Deus nunca favoreceu de uma maneira assim, ó, vou aliviar aqui para tu seguir meu caminho. Não tem essa. Ontem eu falei na igreja algo assim, na hora da oferta. Eu falei, olha, você não tem que dar oferta com medo de você vai gastar o seu dízimo com remédio, com hospital. Isso é uma mentira do diabo, isso é satânico, isso é para te prender. Você tem que ofertar se você crê, se você tem a convicção que Deus colocou uma cerca à sua volta e Deus tem guardado a sua vida e você é um abençoado de Deus e por isso você faz isso. Não é por medo que a gente oferta, é por... É fé, gratidão, adoração. Fé e gratidão a Deus. Mesma coisa é um político. Eu digo sem medo de errar, nós somos sal do mundo e luz da terra. Em todas as áreas da vida você tem que manter o seu testemunho de vida. Aquilo que Deus fez na sua vida é aquilo que você vai ter como prerrogativa e princípio para tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. Então eu acho que na sua concepção, guardar o testemunho é algo fundamental. Fundamental. Né? Para não se deformar e se corromper diante de um cenário tão corrompido, tão deformado, onde homens acabam se perdendo nesse caminho, né? E eu penso que muita gente que entra são muito bem intencionados, né? São muito bem intencionados, mas acaba cedendo às ideologias partidárias, aos acordos que precisam ser feitos, às alianças que são, abre aspas, necessárias para você conseguir um voto, para você conseguir a aprovação de um projeto, mas até que ponto homens que são homens de Deus, mulheres que são mulheres de Deus no cenário político se permitem passar por isso e se deformarem em nome da política? Ou será que eles precisam voltar e usar um outro caminho para influenciar a política? Eu, em particular, eu creio que a igreja tão poderosa, a igreja como organismo, como noiva de Cristo, que não éramos nós que deveríamos pedir auxílio aos políticos. Não éramos nós que deveríamos fazer alianças com políticos para ter um documento liberado para a construção de um templo. Não seríamos nós que deveríamos baixar a cabeça para político para receber verbas, para construir templos, para chegar a lugares. Eram eles que tinham que pedir para nós oração, ajuda, porque entendem que sobre nós tem uma unção e um poder capaz de transformar a sociedade. Então eu creio que a igreja ela é tão poderosa que os políticos deveriam olhar para nós e terem medo de nós, como alguns reis tinham medo dos profetas. Como alguns reis tinham medo dos profetas. Quando Josafá faz um acordo com Acabe e eles vão para a guerra, que é um dos erros que Josafá vai cometer, e ele é refutado por Deus, tinha vários profetas que profetizavam a favor de Acabe. Aí Josafá fala o quê? Antes de ir para a guerra. Não tem nenhum outro profeta aí que tem um, mas ele só fala coisa contrária a mim. Ele sempre me denuncia. Mas você percebe que está sempre caminhando junto o rei e acionando o profeta. Sim. Né? No caso, por isso que eu estou colocando posição do sentido, né, de que há um alinhamento, precisa ter esse alinhamento. É só assim ressaltar um pouquinho da pergunta anterior que você fez, né, que fiz para o André. O processo está errado, né? Você perguntou isso, né? Será que está errado? Será que está errado a gente ter... Eu caminho muito para aquilo que é legítimo e ilegítimo, né? Você pode ter uma autoridade exercida não legitimamente, e aí você exerce um poder sem legitimidade. Você tem poder, mas você não tem autoridade. O próprio Davi recebeu de Deus uma
uma unção, mas como tinha um rei, ele aguardou para que aquilo fosse legítimo, né? De maneira que ele não tocava no ungido do Senhor. Então, assim, e entender que no legítimo, dentro das regras e da democracia, qualquer expressão, seja ela vai ser bem feita, como também orar, como também evangelizar. Então, assim, o que eu vejo que tem transformado desse tempo todo tem sido o ensino da cultura, e de que a autoridade ela é responsabilidade. Então, a pessoa que tem determinada posição de autoridade, ela é responsável por aquilo e por aquele momento, né? Então tá muito ligado, tá olhando o tempo aí, tá muito ligado nisso, né? Aí a outra pergunta que você fez agora era em relação ao... Não foi uma pergunta, eu falei sobre essa questão, que a igreja é tão poderosa, que eu penso que, assim como reis no Antigo Testamento, homens, eles então, isso na verdade se dá em alguns lugares, né? Os Estados Unidos, por exemplo, a gente conhece, né, pastor Samuel, que orou na posse de presidente, que estavam ali, que tem voz, Billy Graham, Billy Graham também foram conselheiros. Hoje, se a gente olhar um pouco para trás, a gente vê que o próprio, né, presidente anterior se usava de alguns conselheiros da área cristã. Por isso que isso vai depender muito daquele que está lá, dos princípios que ele reconhece. Então ele tem assim essa possibilidade de estar abrindo, como nós vivemos há um tempo atrás, com entradas em alguns lugares. Então por isso é importante, eu acho que quem a gente vai colocar lá, qual é a permissão de entrada que ele vai dar, que você falou, Josafá, mas cadê um profeta? Então a visão dele contra o... Exato. Né, era o Acabe ali, né? O rei Acabe. Quando não lembro o nome do profeta, mas ele tinha um profeta que ele bateu até na boca dele ali. Aí depois que ele profetizou, o Acabe, não, prende ele lá, porque o cara queria ouvir. E aí até que ponto a gente tem medo e perdeu a capacidade de fazer essas denúncias? Não, calma aí. Não é bem assim, não. Do tipo, vamos supor que a gente seja chamado aqui para conversar com um candidato a prefeito, a governador, não importa, no cenário político. E nós sabemos que aquele candidato fere os princípios que nós defendemos. E eu não estou entrando aqui numa questão de que vocês estão se julgando certos, a gente está errado. Eu estou falando da nossa fé, no que a gente acredita. Nós somos pastores e cristãos. Então, a Bíblia é o nosso livro e o nosso manual de fé e prática. Ponto. Se A ou B, que vai ouvir esse podcast não acredita, aí é uma outra discussão. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo daquilo que nós defendemos e acreditamos. Então, a gente convida um candidato aqui. Aí o cara senta aqui, nós temos uma reunião com ele. Até que ponto a gente tem a coragem de denunciar o que não concordamos das ideologias dele, ou nós vamos nos calar diante dos benefícios que poderemos ter por apoiá-lo? Essa é a questão, né? Até que ponto? Meu irmão, eu tô aqui, posso orar por você, se você for eleito, eu reconheço que foi permissão de Deus, mas eu não compactuo com essa prática, eu não defendo o que você defende, eu como pastor vou na contramão do que você está defendendo. Então até que ponto, né? A gente viu esses dias, e não tem nada a ver com a nossa cidade, e eu cito porque é público, o Guilherme Boulos foi numa igreja em São Paulo, meu irmão. Não entra a igreja, o cara não gosta de igreja, o cara não é crente, o cara vai na contramão do que a igreja defende, aí o cara vai no culto e... Entendeu? Até que ponto a gente vai ficar nessa dança sem... Opa, não tem problema você vir ao culto. Amém, que veio, que ouça a palavra e seja transformado por ela, porque o poder da palavra pode libertar o ser humano, seja ele político ou não. Mas até que ponto eu sou João Batista? Tu entrou aqui, então tu vai ouvir a verdade, meu irmão. Até que ponto? Então essa é a questão. Até que ponto nós estamos denunciando os políticos que vão na contramão do que nós defendemos? Essa é a questão. Então, eu até te toquei, me desculpa. Eu tenho um pastor muito conhecido, acho que ele é a maior agenda do Brasil, que ele tirou um videozinho falando bem do prefeito lá do Rio, né? Prefeito? Eduardo Paes, né? Eduardo Paes, que é um sem vergonha. O Boulos é outro sem vergonha. Por que são sem vergonha? Por que eles vão na igreja pedir voto se eles não acreditam no Deus da igreja?
Por que eles usam o povo para manipular? Eles sabem a potência que a igreja tem, pô. Então, isso para mim não presta. Para mim não presta. Ou tu é ou tu não é, entendeu, cara? Ou você defende o lado escuro e não, só aqui mesmo, vou pedir voto lá aonde eu creio e tal. Isso para mim é honestidade e integridade. Os caras não têm a mínima integridade. E pior é eles. Pior para eles, tudo bem. É quem vota, né? Não, é o pastor que foi lá pedir voto para ele, que é um cara que tem uma agenda tremenda aí, é amiguinho de tudo quanto é pastor, e tudo quanto é pastor quer levar na sua igreja. Aí que eu te falo, onde é que está a veracidade do pastor? Que sabe que o cara está fazendo aquilo porque está ganhando uma grana, ou está sendo beneficiado de alguma coisa, ele só está fazendo aquilo, ele diz que vota em partido de direita. E a gente acaba acreditando. Mas o pior do que os políticos é esse cara que, para ter alguma coisa em troca, vai lá e defende esse cara, bota a cara para bater, fazendo um videozinho, fazendo isso, fazendo aquilo, sabendo que a política que esse cara defende é uma política totalmente contrária aos princípios daquilo que o pastor deve pregar e deve viver na sua vida. Então é isso que traz uma confusão. Peraí, pastor, há pouco tempo falaram comigo que o senhor viu o vídeo do fulano de tal, mas esse prefeito não é de esquerda, não defende tudo que é contrário aos princípios da Bíblia. Eu falei, porque esse cara é um sem vergonha, é um safado. Porque se ele fosse... Continue o papo, eu vou no número rapidinho. Se ele fosse um cara que defendesse realmente os princípios bíblicos, ele não ia pousar do lado de político que defende uma outra ideia contrária aos princípios da palavra de Deus. Então, a gente pensa eu penso assim, o cara tem caráter, ou ele é luz e sal, ou ele não é. O que não dá para ficar a gente no meio termo disso tudo, achando que está tudo certo. Não está tudo certo. Eu percebo, sabe, disso, que amadurecimento espiritual, participação na cultura e também na evangelização faz parte da igreja. Então a igreja hoje não pode pensar só no evangelismo. A igreja precisa pensar nos 7 montes. A igreja precisa pensar na política. E a igreja precisa fazer um raio-x da vida desse cara, o que ele defende lá. Tem que dar tempo para isso, para que a igreja não se arrependa do que está fazendo. Eu gosto da verdadeira autoridade de Jesus, né? Quando aquela mulher é levada para ele fazer um julgamento, ela está cometida num ato de adultério e a autoridade dele não é barulhenta, né? Ele se inclina, ele toca na terra e ele fica em silêncio. Aí depois ele responde de ponto ali daquilo que vem do céu, né? Estou colocando aqui, William, da referência de autoridade. Você passou em frente à câmera aí. Já depois já. Eu estou colocando aqui a referência. Acho que a gente tem que ter um modelo, né? E o modelo melhor para a gente tudo é Jesus Cristo. E ele, diante daquela situação que ele precisa julgar aquela mulher, e a Bíblia diz, né? A lei diz que essa mulher em ato de adultério deve ser apedrejada. E a primeira resposta que ele dá é o silêncio, né? E ele, no silêncio, ele se inclina. Ele toca naquilo que é terra e começa a escrever no chão, aí depois ele levanta, ele não exclui a tirar a pedra, mas ele coloca a reflexão. Quem não tem pecado, que seja o primeiro, né? O problema ali de ser o primeiro, porque se a pedida de que um vai, os outros vão, aí começam a sair. Então a gente vê a resposta do silêncio, a gente vê uma resposta com sabedoria, né? E uma resposta de consciência, né? Então eu acho que entender esse modelo, né, a gente também não está respondendo a um título, mas entender a autoridade interna que a pessoa tem. Então há muita gente usando o título para usurpar e manipular. Né? Eu pego o gancho do André, como eu também concordo, os 7 montes são as esferas que nós precisamos ocupar, e dentro delas está a política, a própria cultura. Sim, sim. E aí eu entro para finalizar do legado, né? Qual que é o legado? Porque eu preciso pensar para a próxima geração. O que mais me deixa revoltado com a política é destruir o que o outro fez, não tem continuidade. Um trabalho há 4 anos, se mudou, e se tem algum projeto que não vai levar o meu nome, eu interrompo. Interesse próprio, né? É o interesse que é próprio para me promover, para me autopromover. Então o discernimento necessário é entender aquele que vai pegar alguma coisa e vai continuar aquilo que é para ser continuado. Não. Paulo fala sobre isso, né? 2 Timóteo, né? Que os homens seriam assim, ele dá a resposta para isso. Então, assim, essa continuidade, ela é cultura do ministério.
não derrubar o que se levantou, mas a partir dali, né? Então você vê todo o geracional ali, e aquilo que eu carrego é o que eu vou entregar. Não é muitas vezes o que eu estou fazendo, não era o meu, é aquilo que eu carrego. O arado, né, que foi quando Eliseu foi chamado para o campo profético, ele tinha um campo profissional, mas à medida que o manto cai sobre ele, ele para com o profissional e ele passa a carregar o manto que o outro carregava. Então está dando a continuidade através do manto, e o manto tinha a ver com seca, tinha a ver com prova, com fogo, e tem a ver com fartura, com a abundância da chuva. Então o que ele carrega, ele passa de tal maneira que o outro foi produzir o dobro que era produzido. Então aquilo não, o problema é quando aquilo não é crescente, ele acaba entrando num governo que fica pior. Como a gente aprova, né, você tem Miguel Pereira, que é tão próximo de Petrópolis, com uma mudança tremenda por atitudes políticas que incentivaram a área do turismo. Eu vejo Barra do Piraí, que levou um avião e montou lá, está montando uma estrutura, e outras cidades que estão sendo revolucionadas por alguém que está servindo a comunidade. Então você vai colocar alguém que te representa, que tem autoridade, que vai servir essa comunidade. Mas pensar no modelo que eu tenho de autoridade e pensar também naquilo que eu posso deixar de legado, para que não se interrompa, para que alguém não seja resumido a 4 anos. E depois o próximo que entrou vai acabar com o que está ali e construir, e assim vai. E como também a gente percebe em alguns lugares que são sempre os mesmos que estão ali, né? E isso aí também, Petrópolis é muito característico disso, não, né? Não é, André? Não, pior do que Petrópolis é aqui descendo para Fragoso, Pedotiba, Magé. Os sobrenomes continuam, né? 200 anos a mesma família imperando no lugar. É uma dinastia ali, né? Em Petrópolis é a mesma coisa. Eu percebo, sabe, pastor, que a gente tem que ensinar a igreja. Acho que aprendemos muito de um tempo para cá a se interessar pelo assunto, né? Pela política, ler sobre política, saber. Até TV Senado eu vejo. Eu acho que de 2018 para cá acendeu isso, né? Acendeu, o povo está interessado realmente. Muitos perderam a esperança e tal, mas a política hoje faz parte da nossa vida. Não tem como hoje eu acordar sem saber uma notícia da política. Peraí, o que aconteceu, o que está acontecendo? Porque eu tenho que estar bem orientado para poder orientar as pessoas a realmente ver as propostas, ver o que fizeram, não manipular ninguém para votar em nada, não faço isso. Mas eu acho que é importante você instigar o assunto para a igreja. Olha, vocês precisam ler, vocês precisam estar atualizados, precisam saber realmente o que vocês vão fazer, né? Botar a igreja lá precisa de muitas coisas. A gente comprou um ar-condicionado para a igreja agora, quase 30 mil reais. E ofereceram. Pô, pastor e tal. Eu digo, meu amigo, você não me conhece não, né? Eu arranco a tua cabeça aqui agora, cara. Acabo com você. Faça isso não. Olha, quer ir lá? Teve um que quis panfletar lá na porta da igreja. Pastor, eu digo, isso já tem um tempo. Eu falei, não, meu amigo, você não faça isso aqui não, por favor. Aqui não é lugar disso. A rua você faz o que você quiser. Aqui não. Porque assim, você envolver a igreja nisso, nessa manipulação, você está correndo risco. Então, qual é o papel do pastor, do líder? Trazer uma orientação clara. Agora, cada um escolhe quem vai votar. Se o cara quer votar porque deram 2 sacos de cimento para ele está dizendo o seguinte: eu não quero que mude. Está ruim, eu vou continuar precisando de 2 sacos de cimento. E eu não tenho condição de... Mas aí a pergunta que eu faço é: por que esse cara continua recebendo 2 sacos de cimento? Porque acho que ele não acredita. Será que não está faltando alguém para ocupar esse lugar de transformar a cultura? Porque ele vai receber 2 sacos, aí vai passar para o filho, para o neto. Por quê? Por que esse lugar dele não é ocupado para mudança de mentalidade, entendeu? Então a gente nunca vai ter a longo prazo uma transformação. A gente vai sempre viver nesse cenário de... Né? Vai depender muito dele, né? Quando eu digo lá na igreja, gente, aqui a gente não se envolve diretamente, trazendo ninguém aqui, porque eu não acredito dessa forma. Eu acredito que a igreja, ela
ela pega um cheque em branco e assina e bota o nome desse cara lá. Esse cara, se realmente ele não for convertido, talvez não precise ser convertido, mas se ele não for um cara muito sério, né, cara, a gente vai ter problema. E a igreja vai estar, é igual o que eu disse agora, o pastor que fez um videozinho com o cara lá. Esse cara vai ter problema. O cara vai ter, já é bilionário, já tem dinheiro para dar para os outros aí, esse pastor. Está lá, fazendo videozinho e tal, falando, e a gente sabe que isso aí é interesse financeiro. Então, assim, a igreja não pode se envolver por interesse financeiro. É mudança de mentalidade. Ah, tem essa facilidade aqui que eu vou dar para a igreja. Não é isso, não. Você tem que fazer um bom governo. Não precisa me dar nada, não precisa apoiar nada, vamos pela lei. Falta cobrança também? Né? Falta. Será que falta, Deus, cobrança? Falta. Ô, meu filho, onde entra o dinheiro, entra a maldição. Porque o dinheiro não é maldito, mas a maneira que as pessoas usam... O amor a ele, né? O amor a ele se torna... Por que Jesus não negociou com Satanás lá no deserto? Porque Jesus estava na palavra. Ah, está escrito, se te jogar daqui vai dar onde é teus anjos. Sai dessa, Satanás, mete o pé, rapaz, está escrito isso. Nem só de pão vai viver o homem. No final, Satanás enfraqueceu e foi embora. Não conseguiu mais ficar naquele ambiente. O ambiente onde é tomado pela palavra de Deus e pelo testemunho que a gente carrega, paz, eu carrego testemunho nessa cidade. Todo mundo sabe de onde eu saí. Todo mundo sabe de onde Jesus me tirou. Eu vou me envolver agora com política para ganhar aí R$1.000 por mês, para ganhar ar-condicionado para a igreja, para ganhar um espaço. Ô, irmão, acaba a igreja, fica lá com só 10 pessoas porque não tem estacionamento, eles acabaram com tudo. Meu irmão, quanto mais perseguida a igreja for, mais forte ela vai ser. Pode fechar a igreja, pode acabar com o culto. Vou reunir no porão, vou reunir no meio do mato, vou subir uma estradinha no canto ali e vou orar, e a igreja vai crescer. A igreja não depende de ações humanas, não depende, depende de obediência à palavra. Então, assim, não precisa fazer nada. Vamos aqui, traz esse cara aqui, ele vai ser o governador, ele vai ser o prefeito, ele vai facilitar. Igreja não tem que ter facilidade, igreja tem que buscar Deus, igreja tem que orar, igreja tem que guardar o testemunho da palavra. É assim que eu penso. Tem igrejas que escolhem um candidato, né? Representa aquela denominação, porque eles entendem que aquela pessoa pode caminhar nos princípios e valores cristãos. E tem igrejas que têm denominações grandes que escolhem um candidato dentro da própria instituição, né? E nomeia aquela pessoa para ser um candidato, um representante. Não acho errado, mas eu nunca achei alguém aqui que eu falasse assim, pô, igreja, entendeu? Pastor Adilson, quer sair vereador? Eu te apoio lá. O problema é a falta de credibilidade, né? Então, aí eu vou lá, gente, nós estamos com o pastor Adilson. Então, dentro, né, do que o André colocou, você tem colocado, eu só queria pontuar assim, que a necessidade vai te roubar o propósito. Se a igreja anda se movendo por necessidade, ela já se perdeu no propósito. Pode ser para se vender para política, ou para qualquer outra área. Não é especificamente política. Porque o assunto hoje é política. Porque o assunto Então, assim, se há movimento de propósito, e concordo muito com o André, porque a pressão gera unção, né? A maior pressão é que o fogo vai aquecer. A gente precisa ser queimado pelos dois lados, de dentro por fora, o betume por fora e por dentro. E eu acho que Jesus, ele fez o que é possível e também fez o que é impossível. Então, o que cabia possível, quando ele ressuscita, ele olha para os discípulos e ele declara paz. E ele fala, perdoados te são os teus pecados. Então, são valores, porque depois que você ressuscita, que vence tudo, você podia ter um discurso para dizer que tinha razão. Mas ele usou um discurso do amor. E aí eu entro do que é original e do que é falso. A gente precisa discernir muito bem hoje. Porque o original é que ainda que eu tenha tanto poder, mas que eu não tiver a essência do amor, nada serei. Então o original na perspectiva de Cristo está conectado em quem Deus é. Então Deus é amor. A briga toda, né, religiosa, de fariseu, de saduceu, de político, é ter razão para pular em cima de qualquer pessoa que seja.
Mas o original e o falso, né? Hoje você pega um relógio, um Rolex e imitado, te confunde. Você pega um tênis e muita gente está aceitando aquilo ali porque parece, mas não tem aquilo que é a marca do original. Então é por isso que Jesus ele traz um evangelho genuíno, uma fé não fingida, né? Uma coisa que não foi de fato provada no fogo e enfrentado, que está enfrentando, né? É o cara que vai orar e bate no peito que não tem condição de olhar para cima. E o outro que se aponta em tudo que ele está fazendo, no jejum, no dízimo, tudo que ele está pontuando e se auto-justificando. Então, a gente deve orar, mas não para se auto-justificar ou usar aquilo como algo que se fica Deus obrigado a responder aquilo que eu fiz da minha própria justiça. Mas entender esse ponto aí, que eu acho que não sei se eu estou escorregando muito fora aqui, me ajuda, né? Porque eu penso que, fazendo uma retrospectiva histórica, a gente sempre foi cercado por essas questões políticas, isso no início da civilização humana, nos cenários das escritas bíblicas, da escrita bíblica, né, o povo de Israel, os reis que eram levantados. A gente vê que o cenário do povo de Israel, das 10 tribos, foram reis deformados por questões políticas também, religiosas, né, espirituais, desobediência, mas envolvimento político. Acabe foi um casamento político, né, foi uma questão política. A gente olha para o Reino do Sul, a gente vai ver que alguns reis, como Josias, por exemplo, que foi um político, um rei, um governador, um homem que tinha a prerrogativa de dar ao povo a abundância e uma vida digna ou não. Mas o que Josias faz? Josias anda na direção certa, Josias faz o que Deus aprova e é talvez um dos maiores reis de Judá. Né? É citado lá naquela profecia do altar, que Deus levantaria lembra lá do profeta novo, profeta velho, da condenação contra o altar que é levantado lá, né? Que Deus levantaria alguém que restauraria. Sim. Como Deus já faz, né? Levanta o profeta para deixar a cinza cair do altar, para quebrar, né? E eu creio muito que nesse cenário político de tanta deformação, de tantas alianças e que às vezes não são aprovadas pelo que nós cremos na palavra de Deus, mas eu creio que existem pessoas, nesse cenário que podem ser um Josias da vida, ser. Que pode ser, tem visto isso aí, que pode ser pessoas que se levantam como uma voz e não vai se calar diante das injustiças sociais, como fez o profeta Ageu, que não vai se calar diante do lobby que tem que fazer com A e B, como fez João Batista, né? Eu creio muito que Deus pode e continuará sempre levantando pessoas a despeito do cenário, porque no fundo, a gente vê que as coisas são cíclicas, né? Que mudou os personagens, mas a gente está vivendo os mesmos dramas e dilemas do passado. A gente vê que os personagens são outros. Nós vamos passar e outros serão levantados, mas a igreja precisa continuar sendo o que ela foi projetada para ser, o que ela foi chamada para ser. E a minha única questão é que nós não dependemos da política para ser quem fomos chamados para ser. Agora, nós podemos influenciar a política para que o povo seja um povo que satisfeito esteja com a política que está acontecendo, porque a Bíblia diz que quando o governo é justo, o povo se alegra. Então, se nós influenciarmos a política, podemos fazer com que homens façam um governo justo. E a igreja pode e deve influenciar pessoas a fazer isso. Né? A referência da igreja atual é qual? A igreja primitiva de Atos. A gente olha para aquela igreja e fala, rapaz, a gente for 10% do que essa igreja foi, irmão, vai se converter muita gente. Porque o que as pessoas precisam para se converter? Convicção na nossa fé. Olhar para a gente e ver que a gente não é aquele que anda pela esquerda. Não, nós temos um caminho que é a palavra de Deus. Nós temos um testemunho a guardar. Quanto à igreja primitiva
se torna uma referência para a igreja de hoje, e que a gente não consegue chegar a 10%, porque aqueles caras, eles morriam pelo testemunho deles, pelo ideal. Eles tinham uma palavra, eles tinham um ideal, eles tinham um posicionamento. A política se levantou, mandou acabar com a igreja, e a Bíblia diz que eles eram pendurados para iluminar a cidade de Roma, e nego morria guardando seu testemunho. A política precisa ver isso em nós, olhar para nós e falar, pá, aquele pastor ali, aquela igreja ali, os caras são sérios. Então, assim, qual é o grande problema do envolvimento da igreja com a política? Ela não pode ser acima do que Deus chamou para ser. Tem que ser um envolvimento correto. Por isso tem que estudar, por isso tem que se envolver, por isso tem que saber e tem que influenciar a política, não é a política que influencia a igreja. A igreja é sal e luz, a igreja em qualquer lugar, em todas as áreas, em todas as áreas. Por isso eu digo assim, sabe, a igreja precisa se posicionar. Se a igreja se posicionar, né? Porque Jesus disse para Pedro o quê? Ó, eu estou dando uma chave. Essa chave é o que move o mundo espiritual. E o mundo físico, ele é governado pelo mundo espiritual. Então, assim, se a igreja não se envolver, está com problema. Se a igreja se envolver a ponto de se vender, está com outro problema. Então, o que a igreja tem que ter? Posicionamento. Posicionamento. E qual é o linear? Qual é o que conduz o posicionamento da igreja? A gente volta para a Bíblia. Tudo é a Bíblia. Eu te digo uma coisa, se toda a sociedade fosse pautada pela Bíblia, os 10 mandamentos, aliás, 2, amará o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Aí então uma lei que vai dar tudo certo. Só que assim, as pessoas vão vendendo seus ideais, vão negociando os princípios da palavra. Por quê? Por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de facilidade. E isso vai tornando a igreja semelhante à política. Vamos chegar ao final do nosso podcast Resenha do Reino. Vamos fazer as nossas considerações finais. Começar com a Adilson, depois o André, e eu faço então o nosso encerramento de hoje. E só para dar a referência, né, do que a gente colocou lá, você falou de Josias, né? 1 Reis 13, 2 diz que, por determinação do Senhor, gritou contra o altar: altar, altar, assim fala o Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimaram incenso aqui, ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Então ali a profecia contra o altar, e falando o rei que seria levantado, e dando o nome do rei, né, que ainda não estava nem em projeto de nascer, mas já tinha algo no coração de Deus. Então a gente entender que o governo é do nosso Deus, né? É Ele que governa. Então que Deus abençoe sua vida, que seja um tempo que venha um governo do reino dos céus através dos humanos na terra, né? Isso aí, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, tamo junto aí, pessoal. Conselho que eu dou para todos que vão ter que votar agora, tem que votar mesmo, mas procurem conhecer as propostas desse político. Não aceite tapinha nas costas, nem panfletozinho dizendo que vai te ajudar, isso é tudo mentira. Procure saber qual é a proposta dele, o que ele pensa, e o que ele já fez, o que ele deixou de fazer. Tem vereador que nunca fez nada, só empregou gente lá para ganhar dinheiro, nunca fez nada. E quem ele emprega, gente que segura uma galera de passarinho o dia inteiro, não faz nada, não trabalha, nunca fez, e só querem saber do dinheiro. Então procure conhecer a proposta desse cara, o que esse cara pensa sobre a política, e aí sim você faça o seu voto. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Eu costumo dizer que está na hora de a gente dar as respostas e ser a resposta. Boa. Né? A gente dá muita resposta, mas não é a resposta. O apóstolo João tem uma frase muito interessante. Ele diz: quem tem resposta governa. Quem tem as respostas governa. O bispo já fala: quem se antecipa governa também, né? Boa, então assim, quem tem as respostas? A igreja. Ela é a resposta. Ela é a resposta. Então está na hora de a gente parar de dar as respostas e ficar mostrando o caminho e ser o caminho. Né? Que converge para Cristo.
Então, se nós temos as respostas, nós vamos governar. Por isso que eu digo e repito, eu não sou nem de esquerda, nem sou de direita. Eu sou a favor do que a palavra de Deus estabelece como padrão, como verdade e como algo que transforma uma sociedade. Não é o lado que está certo, isso é do reino. Eu sou do reino. E nós temos... A resenha já é do reino. A resenha, então, nós temos e somos a resposta. Que políticos nos procurem, não porque querem fazer alianças, mas porque eles entendem que nós somos a resposta que a sociedade precisa para ser transformada, o governo ser justo e o povo se alegrar. Amém. Boa palavra. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Não se esqueça de ir lá no nosso canal no YouTube, Resenha do Reino, nosso TikTok. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho. Pode fazer perguntas lá, pode fazer seu comentário e com certeza vai ser um prazer. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde o seu coração e que você ande convicto de uma coisa: Jesus é a resposta que você precisa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.